Muito bem, meus queridos, estamos de volta e a aula é a aula 24.1. Essa aula 24.1 nós vamos tratar sobre a recuperação da unidade 2, tá bom? Peço que todos fiquem atentos aí, que nós vamos passar aula por aula, revista, que vai cair é um possível assunto que poderá cair na sua avaliação de recuperação, tá bom? Vamos lá dar uma olhada? Meu diretor, joga logo aí na tela. Olha aí, ó. Aula 24.1. Na aula 24.1 é a recuperação da unidade 2. Na recuperação da unidade 2, nós temos aí, pessoal, 4 temas, quatro assuntos que nós vamos abordar, possíveis assuntos que poderá cair na sua avaliação de recuperação. Então, nós temos aí adaptação dos seres vivos. Volta, Jefferson. Adaptação dos seres vivos, ecologia, aspectos 2, 3 e 4. Lembra? Lá na aula, nós vimos 5 aspectos. Agora, se cair algum aspecto em relação à ecologia, os processos ecológicos, poderá cair só o 2, o 3 ou o 4. Ó, diminuiu. Matéria orgânica e energia e as suas relações ecológicas. O ciclo biogeoquímico e as comunidades biológicas. Então vamos aqui logo, professor. Adaptação. Dentro de adaptação, pessoal, adaptação é o processo. Vamos lá. Nós temos adaptação, é o processo que os animais, tanto de origem, que os seres vivos de origem animal e vegetal passam, fazendo com que ganhem, não é isso? A capacidade de perpetuação de espécie durante um processo de diversidade no ambiente. Então, ele se adapta ao longo do tempo em relação aos processos de transformação do ambiente, quer dizer, o mais apto ou adaptado dentro desse processo consegue ter descendentes e esses descendentes são férteis. Temos a camuflagem, o mimetismo, que auxiliam nesse processo de adaptação, né? Quando a gente fala de camuflagem, são processos morfológicos que auxiliam tanto no processo de se defender, né? Uma coloração, uma alteração morfológica. Tem insetos, vamos lá no tipo de camuflagem, pessoal, para lembrar. Insetos que têm uma forma de folha, não é isso? Que aí ele passa despercebido em relação aos predadores. Insetos que têm uma coloração que confunde um pouco com o tronco da árvore. E assim eles conseguem passar despercebidos em relação aos seus predadores. Ou animais, o inseto é um animal, né? Ou um outro tipo de animal. Camuflagem, né? Mimetismo. Mimetismo é como você tem uma coloração. Essa coloração auxilia no processo de fazer com que você tenha uma característica que não é sua. Ele vai mimetizar, ele vai expressar algo que não é seu, imitando um outro animal ou uma outra forma, como aqueles olhos grandes que nós vemos em alguns animais, que na verdade não são olhos. Coloração, isso vai auxiliar no processo de mecanismo de alimentação, reprodução e o mecanismo do ambiente, tanto na camuflagem como nos processos de mimetização. Exemplo, né? Nós temos aí a Batesiano, Mulleriano e o Pequiarraminiano. Misericórdia. As adaptações alimentar, reprodução e o mecanismo do ambiente, que podem ser por isolamento, que pode ser por morfologia, que não permite o processo de reprodução, e a alimentação, que é um processo de adaptação, tanto de exemplo de algumas aves. Me dá um exemplo, professor, de adaptação. Algumas árvores, é um processo até de coevolução, se adaptam junto com algumas aves. Onde essas aves se alimentam de determinados frutos
que tem que passar pelo seu trato digestivo para quebrar a dormência de uma determinada semente. Outra, quando essas aves se alimentam de determinados frutos, elas espalham, auxiliam no processo de disseminação. Por quê? Se aquele fruto cai muito próximo da planta-mãe, ela não permite que ocorra desenvolvimento dos seus descendentes. Então, isso também auxilia um mecanismo de alimentação. Ecologia, aspectos 2, 3 e 4. Vamos lá? Dentro desses aspectos, pessoal, nós vimos aí, ó, os sistemas ecológicos, né, os ecossistemas marinhos e também de água doce, mas nós temos aí os componentes. Os componentes abióticos que são importantíssimos. Lembrando, tem os componentes edáficos, hídricos e climáticos. Todos esses fatores abióticos, né, que vão auxiliar a temperatura, clima, as 4 estações, a água, os minerais, são tudo abióticos. Mas esses minerais, como o dióxido de carbono, o nitrogênio, auxiliam lá naquele ciclo do carbono, nitrificação. Então, todos esses processos abióticos que ocorrem a decomposição de matéria para matéria inorgânica e disponibiliza essa matéria inorgânica para os vegetais realizarem a fotossíntese, são importantes. Mas quem é que é o ambiente que proporciona que ocorra todas essas reações de interações entre biótico e abiótico? É um outro fator abiótico que nós chamamos de água. A água é um fator abiótico que é denominado como um ambiente onde ocorrem todas as reações químicas necessárias para que tenha o quê? Vida. E aí nós também falamos o quê, professor? Falamos sobre cadeia alimentar, que é uma sequência unidirecional da matéria e energia, onde ocorre uma troca entre esses seres vivos através da alimentação. Esse tipo de relação, sequência unidirecional, tem uma classificação. Nós temos aí, ó, pessoal, os produtores e os consumidores. Ó, vou colocar aqui de novo. Vou colocar em azul. Em azul, os produtores. Pã, vegetal. E aí nós temos os consumidores. Só que tanto os produtores como os consumidores, nós temos níveis tróficos. Aí, ó, nível trófico. Eu tenho o primeiro nível trófico. Eu vou colocar de amarelo, eu vou colocar de verde. Ó, o primeiro nível trófico é esse. E qual o segundo nível trófico, professor? São os consumidores. Que nós temos quem, professor? Ó, quem está no segundo nível trófico é o consumidor primário. Então, aqui, ó. Ah, não, se colocou verde, Jefferson, tem que ser tudo verde. Então, esse verde. Ó, aqui, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto. E poderia ter sucessivamente. Então, nós temos níveis tróficos. Como é que eu vejo esse nível trófico? E isso aqui se trata de nível trófico. Esse verdinho. Estou comparando isso com quem, professor? Com esse slide. Onde a energia, né, vai diminuindo de acordo com quem? Com a cadeia alimentar da sequência unidirecional. Então, nós temos os produtores, os consumidores, e onde estão esses decompositores, professor? Deixa eu pular aqui, ó. Isso também está falando de cadeia e teia, que é diferente, tá, pessoal? Que pode pular no nível trófico do outro, respectivamente. E aqui eu estou mostrando os decompositores. Os decompositores eles aparecem, eles surgem, eles perpassam tanto pela cadeia, diferentes cadeias alimentares, sequências unidirecionais, quanto
eles podem surgir em níveis tróficos diferentes, favorecendo que ocorra o processo de integração daquele indivíduo durante o processo de troca de energia. Então, é um conjunto biótico. Os níveis tróficos, eles incluem esses organismos. Já os decompositores, eles podem aparecer em qualquer um desses níveis tróficos, favorecendo a continuidade desse processo de troca de energia. Matéria e energia e fluxo de energia. Quando a gente fala disso, matéria e energia e relações ecológicas, tá aqui, resumo. Por quê, prof? Porque envolve, pessoal, tanto a energia do ambiente como o fluxo que essa energia pode perpassar em cada representante ou nível trófico diferente. Quando a gente fala de energia no ambiente, nós incluímos até o ciclo do oxigênio, nitrogênio e carbono encontra-se aqui. E nós conseguimos perceber a troca do processo orgânico e inorgânico, onde estão os fatores bióticos e abióticos. Já no fluxo de energia, é imprescindível a gente observar aqui os abióticos e os bióticos. E, claro, a manutenção de seres detritivos que auxiliam nesse processo, que são ausentes em relação aos fungos, aqui, em relação aos decompositores. E também o ciclo da matéria. Lembra quando nós falamos sobre o ciclo da matéria? Que nós colocamos aqui, as relações? Classificação da relação ecológica. Nós temos relações interespecíficas e harmônicas. Ela se divide em quê, professor? Sociedade e colônia. Já relações interespecíficas desarmônicas, competição e canibalismo. Quando nós falamos sobre relações interespecíficas harmônicas, mutualismo e comercialismo. E as relações interespecíficas desarmônicas, nós tratamos do amensalismo, parasitismo, predação e competição. Estas relações sim vão favorecer o processo das relações ecológicas em diversos ambientes. Finalizando a nossa aula, nós vamos aqui então dar um review aí sobre ciclo biogeoquímico. Envolve o quê, professor? Claro que vai envolver estruturas abióticas, mas estão relacionadas aos processos bióticos. Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. O ciclo da água, nós temos lembra? Vaporização. A água, ela é o meio que consegue mudar seu estado físico sem mudar a estrutura da molécula. Então, ela é o meio onde ocorre todo o processo de transformação de energia, as reações químicas para que ocorra vida. Enquanto o processo de nitrogênio, carbono e oxigênio precisa da água. Fixação, amonificação, nitrificação, desnitrificação ocorrem no meio aquoso, seja ele líquido, gasoso. Todo esse processo das camadas que nós vemos sobre fotossíntese, respiração, decomposição e a combustão ocorrem nela. Exemplo aqui, nós vamos ver o processo de evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A essas transformações, circulação da água, dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através desses processos da água mudar o seu estado físico de acordo com alguns fatores. Qual é o principal fator que favorece a água mudar o seu estado físico? De vaporização, condensação, precipitação. É o quê? Temperatura. A temperatura é o principal fator abiótico condicionante da alteração do estado físico da água, que vai propiciar o quê, professor? Que ocorra todo o processo dentro desse ciclo.
Um deles é a transpiração. Dentro de um vegetal, o processo de transpiração que conduz os nutrientes que estão no solo, que vão passar pelos vasos do xilema e vai distribuir na árvore para passar pelo processo de fotossíntese e ser distribuído pelos vasos do floema, fazendo com que a árvore se desenvolva, produza a parte vegetativa, produza a parte de floração e produza a frutificação e alimenta todos os outros animais, porque o vegetal é um produtor e aí vem os consumidores se alimentar desse vegetal para que quem consome o vegetal alimente todos os outros animais. O início todo foi temperatura, que auxiliou o processo de mudança de estado físico da água, que conduz todos os nutrientes inorgânicos para ser transformado em orgânico. O ciclo do carbono, né, que é onde a gente faz sobre o processo que recompõe todo o estado de dióxido de carbono no ciclo, aonde organismos mortos ou vaca que come o vegetal vai produzir, né, o carbono, o CO3, o CO4 vai ser quebrado para dióxido de carbono. Todo esse processo, pessoal, é absorvido ali, ó, na fotossíntese. Então, todo o ciclo do carbono, dióxido de carbono que é produzido em reações de respiração vegetal, respiração animal, respiração das raízes, emissão de dióxido de carbono de fábrica, de fósseis, todo esse dióxido de carbono, os vegetais absorvem. E através da transformação da fotossíntese, são convertidos em oxigênio. Então, tudo isso faz parte do processo de adaptação e produção desses seres vivos. Claro que esse ciclo aí é importante o quê? O ciclo da água, dentro dos processos de respiração, fotossíntese, que vai envolver ambientes aquáticos e ambientes terrestres. E o ciclo do nitrogênio. O ciclo de nitrogênio auxilia no processo de nitrificação, assimilação, desnitrificação e também decomposição, tanto da amônia em nitritos, amônia em nitratos. Isso favorece o processo, então, de possibilitar que esta região auxilie o processo da região não do solo, que são as relações hidroclimáticas. Vamos fazer uma atividade, uma questão aí para auxiliar? Pessoal, olha só, o carbono é um elemento amplamente encontrado na hidrosfera e na atmosfera sob forma de gás carbônico. Essa é utilizada pelas plantas no processo D e depois desenvolvida no processo D. Pessoal, a única alternativa aí que auxilia nesses processos, que podem ser sim, marque a alternativa que contemple corretamente, né? Contemple corretamente o espaço acima. A única alternativa que pode contemplar é fotossíntese e respiração. Aí, fotossíntese e respiração. Para mim, meu diretor, meus queridos, agora vocês vão ficar aí com a avaliação de vocês, ó. Respirem, tá bom? Deem uma lida na prova primeiro, vai respondendo as questões que estão mais recentes na cabeça de vocês, tá bom? Um abraço, uma excelente avaliação para vocês e até a próxima. Tchau!